Bom, vamos lá. Eu queria falar um pouquinho aqui a respeito das perspectivas que eu vejo para a economia. Nós estamos falando aqui já num curto prazo, 2022, 2023, que isso naturalmente muda e bastante o conceito de alocação de capital. Eu acho que a gente tem que ser dinâmico e tem que passar uma ideia do que a gente acredita daqui para frente, e esse dinamismo, essa flexibilidade, essa agilidade tem que fazer parte dos portfólios da carteira para quem, obviamente, acha que faz sentido isso que eu estou falando. Então, eu venho determinando algumas narrativas que faz com que eu estruture a minha carteira e daqueles clientes que pensam da mesma maneira como eu, visando aí o longo prazo, tá? Eu queria falar um pouquinho a respeito do dólar. De novo, vamos tentar abrir um pouquinho aqui a cabeça frente ao que a gente lê nas principais manchetes, mas já grandes bancos, e eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui, vem já corroborando um pouco dessa minha tese. Eu falei internamente aqui na Aquavero, falei para alguns clientes que eu faço mentoria de investimentos essa semana, e ontem eu vi um relatório também que seguia mais ou menos nessa mesma linha, tá? Bom, basicamente o que eu vou defender aqui, eu vou explicar o porquê que eu acho, quanto eu acredito que esse dólar poderia chegar em 2022, 2023. Eu não gosto, quem me acompanha aqui diariamente sabe que eu não gosto de dar projeções, de falar, o dólar vai estar tanto, a bolsa vai estar tanto. Não é isso que eu quero cravar, eu quero falar o cenário macro e dar o que eu acredito que é factível e o que eu acredito que vai acontecer. Todos nós somos passíveis aqui de erros, são análises conjunturais macroeconômicas, e elas podem ter as suas mudanças no meio do caminho. Justamente por isso que eu estou fazendo esse vídeo, porque há 6 meses atrás o conceito macro, na minha opinião, ele era diferente, e agora ele vem trazendo novas perspectivas, tá? Então, o que eu quero falar basicamente é que eu acredito que esse dólar ele vai estar em 2022, 2023 na casa dos 3,80 por real, R$4, mais ou menos nesse trecho. Como? E aí, aqui que eu fiz algumas anotações que eu vou falar elas. A primeira delas é o seguinte: o Brasil está começando a subir seus juros. Então, eu acredito que os juros, a Selic brasileira de equilíbrio, está na casa dos 6,5%, 7%, em linha com a inflação. Então, o juros real, ele nada mais é do que o juros nominal, a Selic, né, menos a inflação. Então, se a gente tivesse hoje, por exemplo, uma Selic de 7%, com uma inflação de 7%, o juros real é zero. Tá? Esse é o conceito. Como o Brasil está subindo juros e os Estados Unidos, o Banco Central Americano, Federal Reserve, vem falando que vai manter os juros em zero até pelo menos 2023, a não ser que a inflação saia do controle por lá, que eu não acredito, quando você tem os juros nos Estados Unidos em zero e os juros no Brasil subindo, como subiu agora essa semana, mas depois vai para 5, ou 6 ou 7, a gente tem o chamado carry trade. O que significa isso? Carry trade nada mais é do que compensar alguém pegar dinheiro nos Estados Unidos e aplicar o dinheiro aqui. A diferença entre a taxa de juros lá e aqui, ela compensa, né? Quando aqui sobe a taxa de juros e lá mantém. Claro que eu estou falando subir, não para subir para casa de 2 dígitos, como o Brasil já teve, subir em patamares aceitáveis com a inflação para passar a ter juros real de 0, 1 e tornar mais atrativa a entrada de capital. Então, uma entrada grande de dólar aqui por conta dessa diferença entre os juros lá e os juros aqui já faz com que naturalmente o real se valorize. O outro ponto é a expansão monetária e fiscal nos Estados Unidos com impressão de dólares trilionárias que está fazendo com que o dólar se desvalorize frente a uma cesta de moedas, dentre elas o real. Então, outro ponto em que o dólar tende a se desvalorizar. Claro que tudo isso depende do Federal Reserve, o Banco Central americano, manter os juros em zero, mas eles vêm falando exaustivamente que deve acontecer isso e continuar com os programas de injeção trilionária por lá, né, que eles também vêm falando isso, 120 bilhões por mês que eles vêm comprando, né? Então, a gente tem esse primeiro ponto que eu acredito pelo qual o real tende a se valorizar, tá? Quando eu falo nesse primeiro patamar agora, que ele deve cair ali para casa dos 4,80, essa semana ele piscou abaixo de R$5, voltou para cima. Quando eu acho que ele vai primeiro parar na casa dos 4,80, dar um repiquezinho de novo e num cenário mais macro, como eu estou falando, cair lá para casa dos 4,20, 3,80, como eu vou continuar defendendo aqui. Nesse meio tempo,
a gente vê o Senado e a Câmara no Brasil dando sinal total em favor de privatizações, aprovações de reformas. Não estou falando que é a ideal nesse primeiro momento, mas é importante que elas passem, comece a abrir a porteira continue abrindo as porteiras das reformas, basicamente tributária e administrativa, né? Diminuindo o custo do Estado. Quando a gente tem visto agora os números no Brasil, PIB melhorando, produção industrial melhor, nível de serviços surpreendendo, entrada de capital estrangeiro no Brasil melhor, a gente consegue ver nesse momento essa entrada de dólar, essa melhora da expectativa e um crescimento maior do PIB. Quando você vê um crescimento maior do PIB, né, e você vê uma dívida crescendo menos do que o PIB, aquela relação dívida-PIB, dívida dividido por PIB, se o PIB, que é o denominador, cresce mais do que o numerador, a relação dívida-PIB cai. Quando você tem uma inflação um pouquinho maior, porém, óbvio, controlada como está no Brasil, o PIB tende a crescer mais. Quando o PIB cresce mais do que a inflação, você vê essa relação dívida-PIB melhorando. Então o Brasil, que estava com uma projeção de dívida PIB de 100%, já está agora na casa dos 85% e tende a diminuir. Se ainda vierem as reformas que devem vir, deverão passar na Câmara e no Senado, a gente vê essa relação dívida PIB melhorando mais ainda, porque os gastos do governo tendem a diminuir nesse ponto, o PIB crescendo, essa relação dívida PIB cai. Então você tem o que eu falei, a diferença entre juros, Brasil e Estados Unidos, relação dívida PIB melhorando com a aprovação de reformas, aprovações das privatizações. Ontem foi aprovado na Câmara a MP da privatização da Eletrobras. E agora foi no Senado, volta para a Câmara, mas a gente já viu o presidente da Câmara e do Senado alinhados com isso para essa aprovação. A gente viu privatizações, mercados abertos a privatizações. Privatização da SEDAI no estado do Rio de Janeiro, a arrecadação foi muito maior do que prevista. Privatização de aeroportos, portos, rodovias, muito dinheiro gringo vindo para o Brasil e também o dinheiro local com uma demanda muito grande. Então o que a gente vê são as reformas, as privatizações, que faz com que a relação dívida PIB melhore com o crescimento do PIB melhor do que o esperado. E aí a gente começa a voltar a patamares de, será que a gente não pode voltar a ser investment grade? As agências de risco, algumas já sinalizaram que sim. Tem algumas amostras estatísticas, estudos que mostram que um país quando faz a sua lição de casa, perde o grau de investimento, ele tende a recuperar em até 6 anos. O Brasil perdeu 2014, 2015, já faz mais ou menos isso. Se essas relações econômicas começarem a melhorar, como já estão melhorando, o Brasil pode ganhar investment grade. Quando você volta a ser investment grade, tem trilhões de dólares em fundos que só podem investir em países que são investment grade. Esse dinheiro volta para o Brasil quando você tem uma Selic mais alta, você tem taxas mais atrativas do que nos países lá que estão em taxa zero, mais entrada de dólar, valoriza mais o real. Então tudo que eu estou falando passa pelo centro político doméstico de aprovação de reformas e privatizações que a gente tem visto que estão andando. Nunca andam 100% a todo vapor, mas estão andando e tomando corpo com a relação dívida PIB melhorando com relação a isso, tá bom? Então a gente vê ainda em 2022, se o governo continua nessa tocada com o ministro da Economia, com essas ideias, o Brasil diminuindo seus gastos, tudo isso que eu falei até agora, e a gente vê um cenário internacional com extrema liquidez por conta das injeções trilionárias do Banco Central, commodities com preços em altas, mais dinheiro vindo para o Brasil. O Brasil é exportador de commodity, mais exportação que o Brasil está fazendo, mais dólar entrando no Brasil. Então a gente vê um cenário internacional com as aprovações das reformas aqui, bastante atrativo para o cenário brasileiro. Tudo isso faz com que tenha mais entrada de dólar no Brasil, seja na economia real, seja no mundo dos investimentos, e a gente vê naturalmente uma valorização do câmbio do real frente ao dólar. É inadmissível, na minha opinião, com os fundamentos econômicos, que o Brasil esteja com a bolsa em dólar, por conta da desvalorização no ano passado, nos mesmos patamares de 2008.
Não faz sentido esse cálculo. Não faz sentido o Brasil ter uma desvalorização da moeda maior do que o peso argentino, que é um país com 50% de inflação e que tem um governo que congela preços. Fundamentos econômicos que ficaram para trás, ou deveriam ter ficado para trás há muito tempo, dado que em nenhum lugar do mundo isso funcionou. Então, toda essa conjuntura, mais o presidente Joe Biden nos Estados Unidos mostrando que vai continuar injetando trilhões e trilhões com seus planos expansivos com maior gasto per capita desde a Segunda Guerra Mundial, mostra que o cenário internacional vai ter sim mais liquidez e o Brasil ele se torna bastante atrativo até mesmo frente aos outros emergentes. Vamos falar da Rússia, um país que não é democrático. Vamos falar da Índia, um país que está com alto nível de Covid, que tem inflação de 15% ao ano, um país que tem guerra interna na Caxemira com o Paquistão, um país que é culturalmente muito diferente do que os Estados Unidos ou Europa, né? Então é mais fácil você trazer dinheiro e mais oportunidade para o Brasil do que para a Índia, para a Rússia, para uma África do Sul, que é um país que tem um PIB de menor que 300 bilhões de dólares. O PIB do Brasil está quase 2 trilhões de dólares. Né? Então, na minha opinião, os emergentes, o verdadeiro concorrente com o Brasil é o México, e tem dinheiro suficiente no mundo para ir tanto para o México, que tem uns juros de 4,5%, com fundamentos econômicos, com uma dívida PIB melhor do que é o Brasil, só que o Brasil também tem agora essas taxas e todo esse cenário que eu estou falando atrativo para trazer dinheiro. Então eu acho que dentre os emergentes, Brasil e México são os dois melhores. Então tem caminho suficiente, tem dinheiro suficiente para entrar aqui e valorizar essas moedas. Lembrando que o dólar sim continua se valorizando frente a outras cestas de moeda, né? E de novo, dentro o real ainda é positivo. Então eu acredito que com todos esses fundamentos, em 2022, o dinheiro de estrangeiro vai estar mirando fortemente os países emergentes, principalmente, como eu falei, Brasil e México. E a partir daí, a gente tem uma desvalorização cambial. Para finalizar, uma desvalorização do dólar frente ao real. E quando o real valoriza, a gente vê uma inflação muito mais controlada. Então você controla a inflação com entrada de dinheiro, com ajustar domesticamente com as reformas, os fundamentos econômicos, você vê uma explosão da economia. Isso é básico de qualquer livro econômico e é o que está parecendo que vai acontecer e o que está sinalizando com todas essas projeções econômicas no Brasil. Então eu acredito que a gente tem aí no horizonte de 2, 3 anos, aproveitando e fazendo essa lição de casa, que de novo é o que está parecendo que vai ser feito, um espaço muito grande para valorização do real frente ao dólar. E ontem saiu um relatório do BTG que mostrando que existe um negócio que chama PPP, que é a paridade do poder de compra entre o real e o dólar, que eles fazem um estudo desde 94, quando o real foi lançado, né, baseado na inflação no período e o que você compra com dólar no Brasil e nos Estados Unidos, que a taxa real não significa que vai acontecer, que a taxa justa hoje do real para o dólar era de 3,67. Porém que desde 2007 ele sempre fica o real sempre fica mais desvalorizado do que essa taxa justa, porque você tem outros cenários afetando o mercado como um todo. Mas de 3,67 para 5 ou para 5,90 como bateu, é muito absurdo. Então eu acredito que a gente tem um espaço muito forte para a valorização do real para frente, e isso afeta os investimentos que a gente tem em fundos internacionais com hedge, sem hedge aqui no Brasil. Será que não vale a pena a gente revisitar e repensar esse tipo de estratégia? Eu acho que faz sentido. Então o fundamento era esse. Por favor, comentem aqui, me coloco à inteira disposição para trazer novos dados, mostrar se de repente eu não me fiz claro durante toda essa explicação, tá bom? Muito obrigado. Qualquer dúvida, por favor, me avise. Estamos no caminho de melhoria de fundamentos econômicos, esquecendo ideologia A e ideologia B. Olhando para o lado econômico, como a gente falou, com essas técnicas aqui, no meu entender, a gente tem um caminho nos próximos anos de bastante crescimento econômico.